E aí, pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui no nosso curso de Power BI, hoje nós vamos falar sobre mais algumas funções aqui de extração de texto dentro do Power Query, ok? Bom, para quem não sabe, eu vou fazer uma série aqui do Power BI explicando tanto a parte aqui das partes mais básicas, das funções que você consegue fazer dentro do Power BI, até a parte mais avançada ali de DAX, etc., criação de dashboards. Então, se inscreve no canal aí que vai ter bastante conteúdo legal. Bom, vamos importar uma pasta aqui, tá? Eu vou utilizar a mesma base que a gente estava utilizando na última aula, que era essa Global Story aqui, tá? Vamos pegar essa orders aqui, vamos clicar em transformar dados aqui para a gente conseguir abrir o Power Query, tá? Lembrando sempre que antes de importar uma base, é sempre muito importante a gente importar para transformar dados ali para a gente fazer o tratamento daquela base ao invés de já importá-la diretamente, tá? Bom, vamos lá. A gente tem essa base aqui, tá? Que a gente tem Row ID, Order ID, a gente tem provavelmente aqui uma base de vendas que a gente tem todos os dados aqui de ordens, né? A data que foi, quando foi entregue, etc. Quem comprou, o nome da pessoa. Então a gente tem todos esses tipos de dados aqui, tá? Bom, deixa eu só. Eu vou tirar aqui. Eu vou deixar só aquelas primeiras colunas ali para ficar mais fácil. Eu acho que até essa Order ID aqui. Deixa eu tirar essa Ship and Date. Deixa eu deixar. Esse Customer ID a gente também consegue deixar, que acho que ele é bem legal para explicar. Beleza. Então vamos lá. O que a gente estava vendo na última aula, né? A gente estava falando aqui também sobre a parte de transformar e adicionar coluna, que é sempre muito importante a gente saber a diferença das duas aqui. A gente vai ter a parte aqui de extração de texto, tanto no transformar quanto no adicionar coluna, tá? Aqui. Só que qual que é a diferença dos dois? Quando a gente utiliza o transformar, ele vai alterar a coluna que a gente está selecionada. Então ele vai alterar aquela coluna já pré-existente. E quando a gente clica em adicionar coluna, ele vai criar uma coluna nova ali para nossa base de dados, tá? Então depende muito do que você quer fazer ali. Se você não for utilizar mais aquela coluna, você não precisa daqueles dados inteiros, você pode utilizar o transformar, mas caso você for utilizar aquela coluna ainda, ou você precisa extrair algum outro tipo de dado, você pode utilizar o adicionar coluna para fazer aquilo ali, tá? Bom, vamos lá então. Na última aula a gente falou sobre esses quatro primeiros aqui, né? A duração, primeiro, os últimos caracteres e intervalos. Hoje a gente vai falar texto antes do delimitador, texto após o delimitador e texto entre os delimitadores, tá? Então, vamos fazer aqui. Vamos pegar esse Customer ID para a gente fazer aqui a primeira parte, que tá? Vamos ver esse texto antes do delimitador. O que o texto antes do delimitador faz, tá? A gente pode ver aqui, por exemplo, que a gente tem o Customer ID, a gente tem sempre duas letras aqui, e a gente tem aqui os números, né? Então aqui é o número da pessoa ali, tá? Esse texto do antes do delimitador, ele vai retirar o texto antes do que a gente colocar aqui. Por exemplo, a gente sabe que aqui a gente sempre tem as duas letras aqui, a gente sempre tem um traço ali para a gente separar o que é as letras e o que é o número. Se eu colocar aqui, ó, texto antes do delimitador, colocando como delimitador aqui o tracinho aqui, a gente dá um OK, o que ele vai tornar para a gente? Ele vai pegar essa informação aqui e vai extrair tudo que tiver dentro do tracinho, tá? Mas beleza, esse daqui tá bem facinho, mas e se a gente fosse utilizar aqui dentro do Order ID? Aqui a gente ia ficar um pouquinho estranho, tá? A gente poderia colocar aqui, ó, texto antes do limitador, a gente ia ter que fazer algumas outras funções. Vamos colocar aqui, por exemplo, caso eu quisesse pegar esse 2014 aqui. Se eu colocar aqui o delimitador, o que vai acontecer? Ele vai pegar só o CA, ele não vai pegar o segundo, né? Vamos pegar aqui e colocar, deixa eu apagar essas duas aqui. Vamos pegar essa mesma aqui, vamos colocar, extrair texto antes do limitador. Quero colocar aqui. Vamos colocar aqui números limitadores para ignorar. Vamos colocar 1. Vamos ver o que ele retorna para a gente. Aí ele já vai ignorar esse daqui e vai colocar, trazer desse daqui para cá. Então a gente consegue colocar uma ali para ignorar, tá? Mas aqui ele trouxe só o CA 2014, então a gente teria que fazer. Tem outros jeitos melhores de fazer isso daqui. Mas é mais para a gente explicar ali como que a gente utiliza esse antes do limitador. A mesma coisa para o após o limitador. Eu vou pegar essa mesma coluna aqui, vou vir aqui texto após o limitador, vou colocar aqui o tracinho. Se o antes do delimitador ele pega o que está antes, o após o delimitador ele vai pegar o que está depois. Então ele vai ignorar esse tracinho e o AB e vai trazer só os números, tá? Então a gente consegue colocar um limitador aqui para ele trazer só o que está após daquilo ali, tá? Beleza, então bem legal esses dois. E a gente também tem aqui o texto entre os delimitadores, que a gente consegue colocar um delimitador de início, delimitador de fim, tá? Vamos colocar aqui dois tracinhos aqui e vamos ver o que ele retorna pra gente. Quando a gente executar isso daqui, ele vai trazer pra gente 2014, porque ele vai pegar só o primeiro aqui, tá? Então ele vai pegar o início aqui, esse delimitador, o primeiro, 2014 e o segundo delimitador. Então ele vai pegar o que está dentro daquilo ali.
Mesma coisa aqui, como a gente tem outros vários aqui, a gente teria que fazer alguns outros tratamentos, mas é só para a gente exemplificar aqui o que ele faz. Na próxima aula a gente vai, eu acho que eu consigo fazer uma aula aqui para explicar como que a gente faria caso eu quisesse pegar e extrair dados de dentro de partes aqui diferentes. A gente até conseguiria fazer aqui, vamos por exemplo pegar aqui texto do delimitador e vamos colocar aqui o número de início de delimitadores para ignorar a entrada, vamos colocar 1 e aqui vamos colocar 1. Vamos ver o que ele retorna aqui pra gente. Ele vai retornar aqui, ó, AB e vai a gente consegue utilizar o ignorar ali, mas eu acho que teria um jeitinho mais fácil de a gente conseguir pegar esses dados aqui dentro, tá? Bom, então essas são todas as partes aqui de extração de texto, tá? Então a gente passou por todas elas, a gente consegue fazer muita coisa aqui, tá? Eu não vou entrar aqui na parte da linguagem game, porque eu acho que para não ficar muito maçante, para ficar um jeito mais fácil aqui de a gente conseguir fazer. E esses são na última aula a gente falou sobre as 4 primeiras, agora a gente falou sobre essas 3 últimas, e isso abre um leque aqui muito fácil para a gente conseguir fazer extração de textos aqui dentro do Power BI e fazer o tratamento dos nossos dados, tá? Bom, caso você tenha ficado com alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. O meu LinkedIn também está aqui na descrição, caso você queira me mandar alguma mensagem lá. Se inscreve no canal, dê um joinha que eu vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E muito obrigado por acompanhar até agora. Um abraço.